Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Hoje eu quero refletir com vocês sobre algo que muita gente sente, mas nem sempre percebe o impacto que isso causa na própria jornada. O perigo de se comparar com carreiras que parecem perfeitas. A gente vive em uma época em que o LinkedIn, algumas pessoas até chamam de LinkedDisney, e outras redes sociais mostram histórias que parecem lineares, rápidas e cheias de conquistas, como se o crescimento profissional fosse uma escada reta, sem tropeços, sem pausas e sem dúvidas. Só que a realidade é muito diferente disso. A vida real é cheia de curvas, recomeços, fases difíceis e aprendizados silenciosos que não aparecem em posts bonitos de rede social. O problema começa quando a gente passa a olhar para essas histórias e mede a nossa própria trajetória com a régua daquilo que parece perfeito. E aí surge aquela sensação de atraso, de insuficiência, como se todo mundo estivesse avançando enquanto você ainda está tentando aprender e entender o próximo passo. Ficar comparando trajetórias diferentes é esquecer que cada pessoa começou em um ponto diferente. Antes da gente continuar nessa reflexão, deixa aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder os próximos episódios e compartilha esse papo reto com alguém que vive se cobrando demais por causa das redes sociais. E se quiser apoiar o podcast de forma financeira, a chave é pix@papodeux.com.br. Nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, é muito comum ver anúncios de conquistas, promoções, mudanças de carreira e histórias que parecem um roteiro perfeito de evolução. E não há nada de errado em celebrar conquistas, pelo contrário. O problema é quando a gente esquece que ali está apenas um recorte da realidade. Ninguém posta sobre os momentos de dúvidas, sobre os erros silenciosos, sobre as noites em que não sabia o que fazer ou sobre as vezes em que pensou em desistir. Quando a gente consome esse tipo de conteúdo, todos os dias começa a criar uma narrativa interna de que crescer deveria ser rápido, constante e previsível. Só que a vida não funciona assim. O crescimento real é muito irregular. Tem momentos de avanço rápido e momentos de pausa necessária. Tem fases em que você aprende mais do que entrega e fases em que você colhe resultados de coisas que plantou anos lá atrás. A evolução linear é uma narrativa bonita, mas não representa a complexidade que a vida real traz no nosso dia a dia. Eu senti um pouco disso na prática quando eu comecei a treinar karatê em janeiro de 2025. Logo no começo, era impossível não olhar para as outras pessoas que já estavam na faixa preta, por exemplo, e pensar o quanto eu estava distante daquele nível. Não só a questão de anos, mas questão de prática mesmo, de conseguir dar os golpes do jeito correto. O jeito que se moviam, a precisão, né, dos chutes, a postura de estar ali no tatame, parecia outro mundo para mim. Mas quando você para pensar com calma, percebe aquilo que é óbvio que às vezes a gente não tá se ligando. Aquela pessoa já estava ali há anos treinando. Já passou por inúmeras fases, erros, treinos repetitivos e ajustes constantes. E mesmo assim ainda o sensei às vezes corrigia algum golpe daquela pessoa. Então imagina eu que estava começando ali. Se eu tivesse ficado me comparando com quem já estava muito à frente, provavelmente eu teria me frustrado de forma muito rápida. A comparação ignora o tempo da jornada, ignora o processo invisível que levou alguém até aquele ponto. E o mais importante, a comparação tira o foco daquilo que realmente importa, que é melhorar um pouco mais do que ontem. Ou seja, hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Quando você muda o olhar de como estou em relação ao outro para como estou em relação a mim mesmo, a experiência muda completamente. Evolução real acontece quando você para de olhar para o lado e começa a olhar para dentro de você. Algo parecido aconteceu também quando eu comecei na academia lá atrás, em 2014. Eu pesava aproximadamente 60 quilos e eu tenho 1,90 m de altura. Não conhecia os exercícios, não tinha massa muscular e me sentia completamente fora do lugar naquela academia. Era inevitável olhar para as pessoas que já treinavam há anos e pensar o quanto eu estava atrás. Mas se eu tivesse deixado essa comparação guiar as minhas atitudes, as minhas decisões, talvez tivesse desistido também logo no começo. Em vez disso, eu comecei a focar no que eu poderia melhorar dentro da minha realidade.
aprender um exercício da forma correta, ganhar um pouco mais de resistência, entender melhor o meu corpo. Pequenos avanços que, somados ao longo do tempo, criaram uma transformação real para mim. E isso me ensinou uma coisa importante: comparação constante não constrói evolução, ela constrói frustração. O progresso verdadeiro acontece quando você respeita o seu próprio ritmo e entende que cada pessoa está em um capítulo diferente da mesma história. Essa lógica se repete muito na carreira profissional. A gente vê alguém sendo promovido, mudando de cargo, compartilhando conquistas e parece que tudo aconteceu rápido. Mas o que não vemos são os bastidores por trás de tudo isso. Não vemos as tentativas que não deram certo, os anos de aprendizado silencioso, os erros que viraram lições. A rede social aceita tudo, igual papel, né? Inclusive versões editadas da realidade. Isso não significa que as conquistas das pessoas não sejam reais. Muitas são, outras são apenas histórias fantasiosas para ganhar um pouco de like, né? A gente sabe que isso acontece nas redes sociais, mas a comparação direta ignora contextos diferentes, oportunidades distintas e momentos de vida únicos. Cada pessoa tem sua própria linha do tempo, suas próprias prioridades e desafios. Usar histórias como inspiração pode ser saudável porque amplia horizontes e mostra possibilidades do que você pode trilhar. Mas transformar inspiração em comparação constante só consome energia que poderia estar sendo usada para você evoluir. Inspiração te move, comparação te paralisa. Eu quero deixar um convite sincero para você. Pare de medir sua jornada com a régua da vida de outras pessoas. Use histórias como combustível, não como cobrança. Cada pessoa está vivendo uma versão única da sua própria trajetória, com tempos diferentes, desafios diferentes e objetivos diferentes. A energia que você gasta se comparando é a mesma energia que poderia estar usando para crescer, aprender e se tornar alguém melhor do que você foi ontem, como eu falei. O foco não deve ser alcançar alguém, mas evoluir dentro da sua própria caminhada. Porque no fim das contas, quem você precisa superar não é a pessoa que aparece constantemente na sua timeline, é a versão de você mesmo que já não faz mais sentido. A comparação te afasta da sua essência, enquanto o foco em si mesmo te aproxima do seu verdadeiro potencial. Valeu e até o próximo Papo Reto.